Mas eu vou mostrar um negócio para os irmãos aqui, ó. Jeremias capítulo 18. Rapaz, é foda. É por aí, João. Mas Deus está incomodando meu coração aqui, meu irmão. Nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida agora. Porque eu preparei Jeremias, capítulo 18.
Mas Deus está aqui falando, a irmã veio cantando, e não, você também é responsável. Eu sigo de oração também. Aí eu consultei a minha agenda viva aqui. Eu falei, Cláudio, já preguei Apocalipse 5 aqui. Ela falou, não. Eu falei, então é ela mesmo, é de Deus. Mas eu vim de um culto agora, meu irmão. E eu acredito que tinha umas 300 pessoas. Mas eu não senti o que eu estou sentindo aqui. Fica ligado. Evita levantar, evita conversar. Evita ir para o banheiro, segura um pouquinho. Deixa Deus te encher. Deus vai te encher nessa noite. Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E olhei e vi que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para ver homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia. Fecha a tua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Fecha os teus olhos e abra somente o teu coração nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos através dos louvores. Nós te louvamos através da oferta. Nós te louvamos através dos dízimos. E agora nós queremos te louvar através da tua palavra. Ser conosco, ó Deus. Fica conosco, porque nós não podemos negar uma coisa: nós já estamos sentindo a tua presença. Fala ao nosso coração. Continua. Porque nessa noite eu sei, eu tenho certeza de quem eu tenho crido. Eu sei que nesta noite o Senhor vai tirar vidas aqui que estão acorrentadas. O Senhor vai quebrar correntes. O Senhor vai quebrar algemas. O Senhor vai desfazer laços. O Senhor vai escrever novamente histórias que estão com ponto final. Porque não foi o Senhor que deu o ponto final. Por isso, ó Deus, faça todo o teu querer nesta noite. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Mas sempre glorificando a Deus. Observa uma coisa. Quando Deus, Ele na sua autoridade, Ele é capaz de mudar uma mensagem em cima de um púlpito, é porque Deus quer tratar com você de forma diferente nessa noite. É porque Deus tem alguma necessidade que Ele quer suprir aqui nessa noite. E não é por acaso que você está aqui. Eu sempre digo isso, que Deus é tão poderoso que Ele pode encher qualquer lugar que Ele quiser. Mas Deus é tão Deus que só vem quem Ele quer que venha. Então, se você está aqui hoje, você pode ter certeza, tem um propósito de Deus na sua vida para você.
Está entendendo? Já ou não? Tem um propósito de Deus na sua vida para você estar aqui. Agora entende uma coisa. De quem a gente está falando aqui é de João. João teve uma visão. Deus falou com João de forma tremenda. Deus mostrou a João as coisas que iam acontecer, as coisas que estavam acontecendo e as coisas ocultas que Deus ainda não mostrava para ninguém, começou a mostrar para ele. De forma que no capítulo 1 até o capítulo 5, João vem falando de coisas bem profundas. João vem olhando, vem tendo uma visão com Deus, numa ilha chamada Ilha de Patmos, e Deus vai se revelando para ele. Chega uma hora que as coisas vão tão profundas para João, que Deus começa a dizer o seguinte: escreve, porque não vai dar capacidade para você observar, guardar só o que você está ouvindo. Começa a escrever. Aí Deus vai mais profundo, Deus fala assim: agora escreve que eu vou mandar para as igrejas. E aí Deus vai mencionando o nome das igrejas, que todo mundo já conhece. Chega uma hora, Deus vai mais profundo com João. No capítulo 4, por exemplo, Deus fala assim com João: o que é que você está vendo? Aí ele fala: estou vendo uma porta aberta. O presbítero Cláudio disse: está vendo uma porta? Aberta. A porta não está fechada, meu irmão. Aleluia! Está entendendo? A porta não está fechada. Glória a Deus! E aí, João, no capítulo 4, ele fala que viu a porta aberta. Ele fala que ele viu e ele ouviu, dizendo o seguinte: eu ouvi a voz daquele que estava continuando falando comigo. O que ele quer dizer? Além da porta estar aberta, Deus continua falando. João começou a ver tudo isso. Quando João entra, todo aquele cenário de João parece que cai por terra. Presta atenção, todo aquele cenário de João parece que cai por terra. Por quê? Porque João declara no capítulo 5: e vi que estava na mão da destra do que estava sentado no livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí ele fala assim: e eu chorava muito. Eu quem? João. Um homem que ouviu a palavra de Deus, um homem que viu as revelações de Deus, um homem que teve a oportunidade de escrever tudo que Deus estava dizendo. Chegou uma hora que ele viu uma coisa, ele viu uma cena, e parece que aquela cena desmoronou tudo que ele viu, a ponto dele dizer que ele começou a chorar. Mas observa os detalhes da Bíblia, meu irmão. Tudo na Bíblia é profético, e a partir de hoje você vai começar a entender isso, se você não sabe. Se a Bíblia falar que Jesus levantou um garfo, você pode ter certeza que esse garfo tem alguma coisa aí. Então, quando João diz que ele chorou, e a Bíblia menciona que ele chorou muito, não foi um choro qualquer, não. Não foi um choro qualquer, não, meu irmão. Chorou muito. Você chora quando alguém te machuca, mas você chora muito se o seu marido te humilhar. Você chora quando alguém te abandona, mas você chora muito se for aquela pessoa que você menos esperava. Está entendendo como é que Deus já está falando com você? Meu Deus! Você chora muito quando você espera uma coisa e ela não acontece de quem você mais esperava. Meu Deus! E João começou a chorar muito. Hoje Deus quer tratar alguma coisa aqui hoje. Deus vai começar a sarar feridas aqui nessa noite. 90% das nossas igrejas hoje, elas são feridas, elas são machucadas. Sem medo de dizer isso, eu falo. 90% das nossas igrejas hoje estão dando glória a Deus e aleluia,
Mas se você fizer 4 perguntas, ou na terceira ela já está chorando. Porque nós estamos vivendo um mundo cruel, um mundo mau, um mundo de maldade. Pessoas que batem nas suas costas e a mesma pessoa que bate é a que fala. Mas Deus é o nosso juiz. Ele também nos enviou um consolador. E João disse: eu chorava muito. Agora observa para mim, observa comigo. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele viu alguém capaz, digno de olhar, de desatar, ou melhor, perdão, antes de olhar ele fala de desatar, ou até de olhar para o livro. E aí foi o motivo que ele começou a chorar muito, porque ele viu um anjo forte, a Bíblia diz, bramando com grande voz, e o anjo dizia: quem é digno? Quem é digno de olhar para ele, de desatar os céus, de olhar para ele, de desatar os céus, de olhar para ele, de desatar os céus? Então João olhou uma situação que ele, quando ele olhou para dentro, ele falou: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Se eu agora ouvi a sua voz, se eu agora anotei as coisas que o Senhor me revelou, se eu agora vi a porta aberta, se eu agora ouvi a voz daquele que continuava falando outrora, mas agora eu vejo um anjo bramando para lá e para cá, gritando: quem é digno de ouvir? E agora, o que vai acontecer comigo? E ele começa a chorar muito, porque aquele livro é a mesma coisa de um livro de hoje. O livro hoje conta uma história. Qualquer livro que você lê hoje, ele tem uma história. Então eu quero trocar aquele livro pela sua vida. Meu Deus. Oh, tem coisas na sua vida que pode acontecer o que tiver que acontecer. Mas tem hora que você chega em casa, tem hora que você olha no espelho, tem hora que você bota a sua cabeça no travesseiro, e tem hora que você pensa em um, pensa em outro, olha para um lado, olha para o outro, olha para o céu, olha para a terra, e não vê ninguém que é capaz de mudar a tua história, ninguém que é capaz de comprar a tua história, ninguém que verdadeiramente tem coragem de virar para você e falar: eu vou lutar por você. Cansada de pessoas que falam que está com você e na verdade não está com você. A gente está cansado de pessoas que falam: eu estou junto contigo, mas na hora não está em nada. A gente está cansado de decepcionar até pelas pessoas de dentro das nossas casas, porque Davi um dia declarou que foi a pessoa de dentro da casa dele mesmo que nunca mais ligou para ele, teve que vir alguém de fora para honrar Davi. E às vezes acontece isso, não é com a gente, não é diferente. São as pessoas de fora que às vezes não dá mais valor. Está entendendo? Só que João é você nessa noite. E o livro é a sua vida. Mas você vai ter uma surpresa que João também teve. Quando João começou a chorar e chorar muito, aí ele fala que veio um dos anciãos. Está no plural. Veio um dos. Deus envia anjos. Salmo 91 fala o quê? Está entendendo não? Vai lá, Miguel. Vai lá, Miguel. Eu estou vendo a situação do Marcelo. Vai lá, Miguel. Vai lá, Miguel. Vai lá. Eu estou vendo a situação do Marcelo. Vai lá, Miguel. Aleluia!
Eu estou vendo a situação da Tânia. Vai lá, Gabriel. Vai lá. Glória a Deus. Ao nosso respeito. E o anjo veio para João e disse assim: ei, não chores mais. Aonde João não estava conseguindo enxergar, o ancião fez ele enxergar. O ancião falou assim: eis ali. Foi assim? Eu vou ter que ler para você entender. Glória a Deus. Foi assim, eis ali? Vou ler para você. E disse para os anciãos: não chores mais. Eis aqui. Ele está aqui. Ele está lá. O ancião quis dizer isso para ele: João, eis aqui. Ele não está lá. Ele não está ali, ele está aqui. Eis aqui, João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Esse sim é digno de abrir o livro, de desatar os 7 selos. O livro estava escrito por dentro e por fora, meu irmão. Agora entende o que é isso? Livro escrito por dentro e por fora tem um segredo. A sua história está escrita por dentro e por fora. Sabe por quê? Por dentro são as coisas que Deus sabe de você, e por fora são as coisas que os outros falam de você. Deus é maravilhoso, aleluia. Porque é muito fácil ficar lendo o livro só por fora. Meu Deus, É muito fácil ficar falando só o que vê. É muito fácil ficar falando só o que deduz. Mas abrir o livro ninguém abre. Olhar a história ninguém olha. Muda o seu cenário nesta noite. Deus quer que você mude o seu cenário de visão nesta noite. Comece a olhar coisas que você não está conseguindo enxergar. Comece a olhar coisas que você ainda não viu nessa obra. Comece a ter visão que Deus quer que você tenha. Não é que você quer que você tenha. Comece a ter uma visão espiritual das coisas. Comece a olhar as coisas de forma que você nunca olhou. João começou a ver isso. João viu Deus falando, João viu Deus mandando ele revelar, João viu a porta aberta, João ouviu a voz de Deus. Mas quando João viu o livro, João chorou. João se desesperou. A ponto de um ancião vir e falar: ei, João, não chores mais, eis aqui, está aqui. O mesmo que continuou falando com você, está aqui. O mesmo que deixou a porta aberta, está aqui. O mesmo que falou com você, está aqui. O mesmo que te trouxe aqui, está aqui. O mesmo que fala no seu coração, está aqui. O mesmo que trata as suas feridas, está aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. O problema é que a maioria das vezes a gente age como João agiu no final. A gente acha que Deus não está aqui. A gente acha que Deus não está conosco. A gente acha que parou. Mas Deus está aqui. Glória a Deus. Carolina, você queria ter uma experiência com Deus. Chegou seu dia hoje. Olha aqui para mim. Sabe por que você está batendo cabeça? Porque você ainda não tirou da sua vida o que você tem que tirar. Meu Deus, é forte. Aleluia. Sabe por que está doendo dentro de você e você não consegue nem identificar onde está doendo? Porque você não deixou o Senhor conduzir a sua vida ali. E não adianta, Carolina, ficar falando só que tem Deus no coração. Crente não tem só Deus no coração, crente tem que ter Deus nos pés também. Eita glória! É Deus que guia. Jesus, aleluia! Deus manda dizer para você hoje: essa é a primeira de muitas que eu me revelo para você face a face. Oh, aleluia! Você está entendendo o que Deus falou com você? Tem muito mais coisas para falar para você.
E na medida que Deus for permitindo, eu vou falar. Então se prepara. A visão de João foi essa. Quando João vê o ancião, e o ancião mostra para João a realidade, olha o que João começa a ver. A visão de João muda. Aí João vê no meio dos animais, no meio dos 24 anciões, um cordeiro que estava meio morto. Aí algumas traduções dizem assim, como se fosse morto. Ele não está morto. Como se fosse. Ele não está morto, ele está vivo. Está entendendo? Aí a visão de João muda. João vê isso. Aí a visão de João continua mudando. Aí ele vê que os 24 anciões se prostram sobre ele. Aí no capítulo 3, se eu não me engano, João também vê que esses mesmos 24 anciões jogam as coroas. Jogam as coroas para ele. Olha só, 24 anciões que tem coroa de rei, que está sentado no trono, mas todos eles se prostraram sobre um rei. Eles tiveram que tirar a coroa e jogar diante de um rei. Deixa eu te contar uma coisa que você ainda talvez não entendeu. Talvez quando você lê uma história de Lucas falando de Jesus crucificado, você pode até ficar com dó quando fala que cuspiram nele, carregaram a cruz, tiveram que ajudar ele a pegar a cruz, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Mas como eu te falei, eu vou te ajudar nessa noite. Como eu te falei, eu vou tentar te explicar nessa noite. Até se Jesus levantar um garfo, isso é profético. Deixa eu te explicar o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus carrega a sua cruz até o Calvário, Jesus estava mostrando para toda a multidão que ele estava sendo condenado à morte, porque ali era uma cultura romana. Então por isso que Jesus vira e disse assim, aquele que quer me seguir, toma a tua cruz e siga-me. Jesus está querendo dizer para mim e para você, se você quer me seguir, pega a tua cruz e vai andando para todo mundo ver que você está morrendo a cada dia. Você está morrendo a cada dia. Você está morrendo a cada dia. Aí quando Jesus leva Jesus na cruz do Calvário, era o lugar do fim. Aí é Jesus te ensinando o seguinte, leva a cruz, mas segue após mim. Sabe por quê? É Jesus dizendo assim, o seu caminho onde para. Fica tranquilo que eu sei onde tem fim. O problema é que tem gente carregando cruz e não está seguindo Jesus. Aí não sabe onde para. Aí não aguenta o peso porque não sabe onde para. Você já correu sem parar? Você não vai conseguir. Porque você não tem nem ânimo de tentar parar. Você não sabe nem se está chegando. Por isso que você vê crente hoje assim. Mas está difícil. Claro, você não tem foco. Você não sabe quem você está olhando, você não sabe onde você está focando. Paulo disse o contrário, prossigo para o alvo. Você tem que ter alvo, meu irmão. Quem é seu alvo? Se o meu alvo é Jesus, eu estou andando olhando para Jesus. Se eu estou ligado com Jesus, eu sei que as tribulações que vêm faz parte do alvo que eu estou olhando. Se as traições que vêm faz parte do alvo que eu estou olhando. As tempestades que vêm faz parte do alvo que eu estou olhando. As cobiças, as perseguições, as invejas, o ciúme, faz tudo parte do alvo que eu estou olhando. Agora, sem olhar o alvo, você não vai aguentar, meu irmão. Porque a luta que vier, você não vai aguentar, porque você não está sem alvo. Você tem que aprender a olhar para o alvo. Oh, aleluia. Nessa noite, Jesus está te ensinando isso. Olha para o alvo. Você tem que aprender a olhar para o alvo. Quando Jesus começou, olha só, presta atenção. No livro de Mateus, Jesus começou a fazer a parábola. Jesus multiplica os pães. Aí houve a notícia da morte de João Batista. Aí Jesus continua o ministério dele. Aí de repente Jesus fala assim, Mateus 13, e ordenou Jesus que eles passassem para outro lado, para outra banda, né? E Jesus despediu a multidão e foi para o monte orar. Tendo já tarde, na quarta vigília, olha só que coisa linda, na quarta vigília, Jesus desceu.
as águas. E eles enfrentando uma grande tempestade. A ponto de olhar para Jesus, presta atenção, a ponto de olhar para Jesus e ver Jesus como um fantasma. Sabe por que viram Jesus como um fantasma? Sabe por que viram Jesus como um fantasma? Porque perdeu o foco de quem mandou Jesus, de quem mandou atravessar o lago. É verdade. Perdeu o foco daquele que mandou atravessar o lago. Ou melhor, algumas traduções falam ordenou. Perdeu o foco daquele que ordenou. Ele ordenou. Ele falou: pode ir, rapaz. Vai que eu garanto, eu estou mandando. E quando Jesus manda, Jesus assume a responsabilidade. Mas perderam o foco e começaram a ver Jesus como um fantasma. Na quarta vigília, ou seja, a vigília era de quantas horas? 3. Em 3 horas. Os discípulos estavam quanto? 12. Olha o mistério, 12. Se ele estava em 4, se era a quarta vigília, ele estava em 12, então 3 horas, Jesus chegou na quarta vigília. Então 3 horas, vamos fazer uma divisão agora, só para você poder entender. Então 3 horas, 4 remou, 4 remou e 4 remou. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Ó, vou repetir. 4 remou. Vamos remar. O vento está contrário, vamos remar. Vamos remar. Aí 4 cansou, ó, cansei, não aguento mais. Aí pegou 4, vamos remar. Vamos remar. Vamos remar. Vamos remar. E 4, ó, cansei. Vem mais 4, então vamos remar. Vamos remar. Vamos remar, ó, cansei agora. Aí o primeiro, os 4 primeiros que remaram, ó, estou cansado. E o segundo agora eu estou cansado também. E o terceiro eu já estou cansado. Aí Jesus falou: agora sou eu. Agora é minha vez. É quando você não aguenta mais remar, é que ele vem e fala: agora sou eu. Fica tranquilo que agora sou eu. Agora é minha vez de mostrar para você quem é você. Agora é minha vez de mostrar para você quem sou eu na sua vida. Agora é minha vez de mostrar para você por que você foi chamado. Agora é minha vez de mostrar para você por que você é meu discípulo e por que eu sou teu mestre. É quando acaba as suas forças que Jesus se revela para você. Aleluia. João precisou entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender a estar focado, a ser dependente de Deus, a entender, a enxergar Deus de uma forma, Mônica, que a gente não enxerga. Muitas das vezes a gente só fala, mas não vivemos o que nem falamos. Não sou cantor, então não se escandaliza. Aí fica: me ama, ele me ama. Mas aí quando enfrenta uma luta, a oração, rapaz, se Jesus gravar e botar você para ouvir do jeito que você está orando, você passa vergonha. Porque você começa a cantar que ele me ama, mas na hora da oração, da dificuldade, você está orando de uma forma que Jesus parece que nunca te viu. Por que você não ora do jeito que você canta? Jesus, ó, estou sofrendo, mas eu vou orar o que eu canto. Eu sei que você me ama. Jesus, eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor tem ciúme de mim. E o Senhor vai me tirar dessa situação. Por que você não ora assim? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Rapaz, você não sabe o que você está falando. Você acha que você aguenta? Se Deus, ó, meu irmão, vamos ser contra, vamos ser crente. Se Deus mexer na sua estrutura mesmo, você aguenta? Então começa a prestar atenção no que você está cantando. Ou começa a cantar e pede Jesus para fazer você viver verdadeiramente o que você quer. Ó, meu irmão, vou te contar um segredo. Tem coisa que eu não canto, não, tá? É verdade, tá rindo? Meu Deus, aleluia, Jesus. Porque você consegue enganar você, mas você não consegue enganar Deus. Você, ó, você consegue enganar você.
mas você não consegue enganar Deus. Você se engana tanto, você corre tanto risco de se enganar, que tem coisas que você faz que você mesmo confessa e fala assim: rapaz, onde eu estava com a cabeça? Está vendo? É você que se enganou. É o Marcelo enganando o Marcelo mesmo. Nós temos que aprender a ser dependente dele. Totalmente dependente dele. Viver só para ele. Adorar somente a ele. Nos colocar na posição da vontade dele. Viver e satisfazer somente a ele. Nós precisamos aprender isso. Jeremias que eu ia ler, vou só passar uma passagem aqui, ele fala um pouquinho sobre isso. Capítulo 18 fala assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha voz. Aleluia, Deus! Alguns estudiosos dizem que quando Deus manda ele levantar, é porque Jeremias vivia uma depressão profunda. Porque nem sempre a sequência dos livros são as ordens reais. Então, se você olhar Lamentações de Jeremias, só pelo nome você vai entender. Lamentações de Jeremias. É Jeremias se lamentando. Então fica fácil entender quando a gente olha as coisas por esse lado. É uma interpretação, né? Então alguns estudiosos dizem, por isso que Deus fala assim para ele: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Ele estava deprimido, ele estava com depressão. E quem já passou por depressão sabe, você só quer ficar deitado, só quer ficar jogado, né? Tem uns que não tomam banho, tem uns que não comem, né? Tem uns que não tomam banho até hoje, mas está sem depressão. Meu Deus do céu, Jesus, queima isso aí, pai. Jesus toma conta. Isso ele queima. Ele tem um espírito de depressão, né? Então quando Deus fala, levanta-te, desce à casa do oleiro, tem uma coisa que Deus chama muita atenção. Deus fala assim para ele assim, ó: e lá eu farei você ouvir a minha voz. Ou seja, Deus não vira para ele e fala assim: e lá eu falarei contigo. Está vendo? Como que a Bíblia tem esses detalhes fortes, bem que chama a atenção. E lá farei você ouvir minha voz. Ou seja, não é, Deus podia muito bem falar assim: ó, desce lá que lá eu vou falar com você. Lá você vai ouvir minha voz. Não, lá eu farei. Ou seja, algo vai acontecer que vai fazer você ouvir a minha voz. Então quando Jeremias desceu, a primeira coisa que Jeremias viu, ele fala assim: e viu um oleiro fazendo uma obra com barro sobre as rodas. Só que Jeremias não entendeu o que Deus estava querendo ensinar para ele. Que quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vê o oleiro, mas ele foca no vaso. O problema é que Deus quer nos ensinar também, que a gente, quando vem para a casa do oleiro, a gente esquece do oleiro e olha para o vaso. Tem gente que só vem para a igreja por causa do vaso. Esquece do oleiro. Jeremias desce à casa do oleiro. A casa tem dono, Jeremias. E se você chegar na minha casa, sabe o que você tem que fazer? Charles, não é assim? Se você chegar na casa do oleiro, você tem que chamar o oleiro. O problema é que tem gente que chega na casa do oleiro e conversa com o vaso. Dá atenção pro vaso, esquece do oleiro. Meu Deus. Vamos mudar, irmão. Eu gosto do repleté, mas Deus mudou, então tem que respeitar. Então eu vou fazer a vontade dele. A sua só faz depois do culto. Mas na hora do culto a vontade é dele. Nós temos que entender que a casa é do oleiro. Aleluia. Jeremias 10. Sabe por que, Jeremias? A casa do oleiro você não sobe. A casa do oleiro você desce. Aleluia. Na casa do oleiro você já chega pequenininho, Jeremias. Aí Jeremias começou a ter a visão.
E a visão de Jeremias era que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. E ele continuou vendo e disse o seguinte: e vi que ele fez outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Olha o que Deus está me ensinando, Jeremias. Quando um vaso quebrar, não julga não. O vaso está na casa do oleiro. Oh, aleluia, Jesus. Eita, E é o oleiro que restaura o vaso que quebra, não é você. oh, E além dele restaurar, Jeremias, ele restaura conforme é bom aos olhos dele, não aos seus olhos. oh, aleluia. É por isso que Deus faz coisas nas nossas vidas e a pessoa não entende, se atribula dentro da igreja. É verdade. Porque é conforme aos olhos do oleiro. Meu Deus. Não é conforme aos olhos do Deus é forte, Pai. João precisou entender tudo isso. João, quando ele olha para o livro, ele precisou entender tudo isso. Por isso que o ancião chega até ele e fala assim: ó, não chores mais. Ou seja, o tempo de chorar acabou. Aleluia. O tempo de chorar acabou. Oh, glória, glória. Agora muda sua visão e começa a ver que ele está aqui, ele não está ali, eis aqui. O leão da tribo de Judá. E vou te falar mais, ele é a raiz de Davi que venceu. Sabe por que é a raiz? Porque o crescimento dele é para baixo, meu irmão. Oh, aleluia. Ele é digno de mudar a tua história e de escrever outra. Ele é digno de desatar os selos, abrir a tua história, ver aonde ela parou, ver o que escrever a seu respeito e escrever outra. E ele está aqui nessa noite. Eita glória. Ele está aqui nessa noite. E ele vai começar a escrever histórias aqui nessa noite. Histórias que já tiveram ponto finais, que não foi o Senhor que colocou o ponto final. Mas foi as suas atitudes que colocou o ponto final na sua história. Deus vai mudar muitas histórias aqui nessa noite. Ela é sua esposa, não é? É sua esposa? Você é a esposa dele? Você é casada? Ah, você. Vocês parecem que são irmãos gêmeos? Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Na sua vida, teve altos e hoje baixos. Meu Deus. Só que os baixos da sua vida, posso falar? Os baixos da sua vida, foi você que botou a mão. Os altos da sua vida, para subir, você tem que aprender a tirar a mão. Mas eu ouço, quando eu converso com você, eu ouço uma multidão de vozes dizendo o seguinte: mas ela é teimosa. Meu irmão, não estou fazendo psicologia não, estou te entregando o que Deus está falando comigo. Isso é sério. Isso é sério. E Deus manda dizer para você o seguinte: se você não tirar a mão, você vai entrar numa situação que você nunca entrou. Meu Deus. Tira a mão, meu. Tira a mão. Deus quer que você tire a mão da sua situação. Vai ter coisa que eu vou falar no seu ouvido para você entender que é Deus falando com você. Oh, aleluia. Porque Deus não está aqui para falar nada a ponto que alguém possa entender que está te expondo. Mas eu vou falar com você. Deus. Ela é sua esposa, Pai? Meu Deus. Assim como Deus fala hoje que você é uma serva, existe um silêncio dentro de você que só Deus ouve. Existe um silêncio dentro de você que só Deus ouve.
E Deus testifica no seu coração agora, porque Ele vai pulsar de forma mais forte. E é Deus falando com você: eu não esqueci de ti, mulher. E tudo que você ouviu, fique sabendo de uma coisa: eu também ouvi. E não vai ficar de qualquer jeito. Porque eu vou entrar na tua vida hoje e vou descer o cajado em quem tiver de descer. Mas na sua vida, no seu ministério, ninguém toca. E vai acontecer uma coisa diferente na tua vida. Vai ter coisas que Deus vai limpar no seu coração, na sua mente, coisas que você ouviu, coisas que te humilhou, coisas que te ofendeu, e isso serve para você, marido. Cuidado com o que você fala com ela, porque ela é de Deus e ninguém toca nela. A visão para você mudar, a visão que faz você mudar, a visão que faz você mudar e enxergar o que Deus tem para você, é quando você começar a entender que só Deus pode mudar a sua história. Eu creio, Jesus. Eu creio. A visão que faz você mudar é quando você começa a entender que só Deus pode mudar a sua história. Glória. Enquanto você começar a querer agir do seu jeito, enquanto você começar a querer agir com seus pensamentos, com seus achômetros, você só vai bater cabeça. E não adianta você viver o melhor de Deus na sua vida, a ponto de uma hora, quando a situação vier, você não ter força para resistir. Porque tudo que João viveu foi bom, foi excelente, foi ótimo, mas ele viu um livrinho que abalou toda a estrutura dele. E o livro só estava selado. O livro não estava nem queimado. O livro não estava no lixo. O livro só estava na mão daquele que estava sentado no trono e selado. E ele viu esse livro selado e começou a chorar. Aí Deus deixou ele entrar numa situação de desespero. Sabe qual foi? Ele olha para o alto, olha para baixo, tenta imaginar embaixo da terra, olha para um lado, olha para o outro. E Deus falou: ei, é só eu, filho. Você não está entendendo. Essa situação só vai acabar na sua vida quando você entender que é só eu que mudo ela. Quando você entender que é só eu, o Senhor, que mudo ela, ela muda. Agora, enquanto você não entender que sou eu que mudo ela, você vai continuar chorando e chorando muito. Está entendendo? A decepção acaba hoje. Aleluia. A decepção acaba hoje. Aleluia. Você pode guardar essa data. A decepção acaba hoje na sua vida. Muita glória, da vitória. Deus manda dizer para você: Deus não vai permitir mais nada te